Neste vídeo eu vou explorar um pouco mais a plataforma Blink, controlando o ATV312 através de um Arduino Mega e uma placa de rede Ethernet. Se durante esse vídeo surgir dúvidas, você pode utilizar os comentários ou mandar um e-mail. E se você quiser o código-fonte utilizado neste vídeo, você pode também solicitar por e-mail. Este é o esquema de ligação utilizado neste vídeo. Uma placa Arduino Mega, uma interface de rede TTL485 e uma placa de rede Ethernet. Essa placa conversora para RS485, ela não possui nenhum LED de sinalização de TX ou RX. Então eu adicionei esses três LEDs para facilitar a visualização da comunicação. Aqui há um LED TX, um LED de RX e um LED que indica quando a placa está em modo de transmissão ou recepção. Se você utilizar esses LEDs, atente muito para a polarização dos mesmos durante a conexão. Essa placa de rede é conectada na interface SPI do Arduino Mega. Eu utilizei esta porta aqui com os pinos machos, mas caso você queira, pode utilizar esta parte aqui. A conexão, caso fique difícil de visualizar aqui, também está descrita aqui abaixo. A linha de 5 volts é conectada neste ponto e a de 0 volt neste ponto. E também a de 0 volts é conectada aqui neste ponto. A interface RS485 com a ATV312 deve seguir essa pinagem. O pino A aqui é conectado no pino 4 desse RJ45 e o pino B aqui é conectado no pino 5 do RJ45. Aqui há uma foto, uma imagem do conector fêmea do inversor. Então o pino 1 é esse primeiro aqui do lado direito e o pino 8 está ao lado esquerdo. Então você vai utilizar somente o pino 4 e 5. Qualquer dúvida sobre a conexão, pode nos enviar um e-mail. Aqui há as configurações do inversor. O primeiro ajuste é no menu COM ADD, que é o endereço do inversor. Esses outros dois, que é o baud rate e a paridade, eles são por padrão esse valor, mas é bom você verificar. E aqui o timeout da serial. Sempre que ocorrer um timeout da serial, vai ocorrer um erro no inversor que vai ficar piscando no display. Após a configuração destes dados, desligue o inversor, aguarde o display apagar e religue o inversor para que essa configuração seja válida. Após isso, no menu CTL, submenu LAC, ajuste para L3, que é o modo avançado, e aí no próprio menu CTL, FR1, que é o de referência, mude para MD, que é Modbus. Então todos os comandos e referência vão vir via Modbus. Este é o projeto que eu utilizei no Blink. Um LED de status que vai ficar piscando enquanto a comunicação estiver ok. Um LCD 2x16 para enviar o status do inversor, o valor de frequência e da corrente. O Superchat, que também vai indicar num gráfico a corrente e a frequência de saída. Um slider horizontal para enviar para o inversor a referência de velocidade. E um botão para enviar ao inversor os comandos de partida e parada. Você pode utilizar no próprio Blink a função de scanner de QR Code e escanear este código. E aí você vai ter exatamente este projeto, e aí você pode explorar todas as funções de cada uma desses widgets. Aqui no código Arduino eu tenho a inclusão das bibliotecas, as duas classes widget, que são a do LED status e a do LCD, que aparecem lá no aplicativo, um pino de status do Arduino, o token de autenticação. Isso você deve colocar o que está no seu aplicativo, não é o mesmo que está aqui, e as variáveis globais de comando de referência. Essa função recebe os dados vindo do aplicativo, do Blink. Nessa variável V0 é o comando para a ATV. Então ele recebe esse valor e aí converte. Se for 1, significa que é para dar partida no motor.
Então ele envia o comando de partida para o inversor, que é esse comando. Se não, deve ser um comando de parada. Então ele vai enviar esse comando. Não é só 0 e 1, como era, por exemplo, na função que tinha o I/O Profile no ATV320 ou no CFW500. Esse aqui é um pouco diferente, é um pouquinho mais complicado. E aqui faz o envio dos comandos, do comando de partida parada e também da frequência. Essa segunda função da variável virtual V2 recebe o valor da frequência, ele recebe em float e transforma para int e faz o envio para o inversor. Essa outra função recebe os dados do inversor e faz o envio para o aplicativo, que são a frequência de saída e a corrente de saída. Essa função de printar os dados, de enviar os dados de uma maneira para o LCD, de uma maneira que fica mais fácil de compreender. Então, o que a gente faz aqui? Você recebe a frequência de saída, coloca num buffer e completa com Hertz. E aqui faz toda a formatação para a frequência e faz a mesma coisa para a corrente. Senão, se você enviar os dados de forma bruta, vai ficar um valor muito estranho de se entender. Então aqui é feita essa formatação e envia tudo para o LCD do Blink. Aqui tem o setup inicial, conexão com o Blink e tudo mais. E aqui esse envio de comandos é para inicializar o inversor ATV312. Inicialmente, quando se liga a ele, ele vem em um estado de não inicializado. Então é preciso enviar essa sequência de comandos para que ele fique apto a receber novos comandos de partida, parada e referências de velocidade. Eu faço a limpeza do LCD lá do Blink e aqui o looping principal, onde eu leio os registradores. Se a comunicação ocorreu de forma correta, ele vai piscar o LED lá a cada 1 segundo. Vou salvar esses dados. Se o inversor está ok, ele vai colocar no display inversor ok e vai enviar os dados de corrente e frequência para o LCD. Se a comunicação ocorreu ok, mas ele está com alguma falha, ele vai escrever driver em falha e verifique a EHM para saber qual é a falha que ocorreu. Caso a comunicação com o inversor não ocorra, então eu vou enviar uma mensagem desse tipo, drive em falha sem conexão. E aqui eu faço o envio de todos esses dados. A biblioteca Modbus é a mesma utilizada nos outros vídeos. O Start Modbus inicial, o envio dos comandos, tá? Esse aqui é o envio do comando. Tá? Os registradores são o 8501 e 8502. O 01 é o comando e o 02 é a referência. Então ele envia o comando e a referência sempre. E aqui a leitura dos registradores. Eu leio 4 registradores a partir do endereço 3201 e retorno para a função inicial. Esses 4 registradores eu salvo os dados aqui. O primeiro registrador é o status do inversor. O segundo registrador é a frequência de saída. O terceiro registrador é a referência antes da rampa. E o quarto registrador é a corrente de saída. O que me interessam é o primeiro, o segundo e o terceiro. Por isso que está dessa forma. O segundo aqui eu não tenho interesse nele. Agora vamos ver o projeto funcionando. Dúvidas ou sugestões? Deixe nos comentários ou nos envie um e-mail. E até mais!